Muito bem, pauta número 3, o ministro Gilmar Mendes, do STF, deu salvo-conduto aos advogados José Roberto Figueiredo Santoro e Raquel Botelho Santoro César, contratados, adivinhe por quem? Por Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, ex-diretor da estatal paulista Dersa, acusado de ser operador financeiro de políticos do PSDB, o partido do Fernando Henrique Cardoso, que colocou o Gilmar Mendes lá no Supremo, é bom lembrar. Gilmar Mendes proibiu a força-tarefa da Lava Jato de abrir inquérito policial ou qualquer outra investigação criminal contra os dois e também que não se investigue fatos relacionados a eles nos autos que tem como alvo Paulo Preto. Está distribuindo blindagem o Gilmar Mendes. Fez isso com o Glenn, né? Agora está fazendo com a turma do Paulo Preto. O operador do PSDB é acusado em Curitiba de envolvimento com lavagem de 100 milhões de reais e uso de contas secretas abertas em paraísos fiscais. Eles pediram em um habeas corpus que fossem impedidas quaisquer investigações contra eles. Em São Paulo, ele foi condenado a 145 anos de prisão na Lava Jato. Ainda nessa quinta-feira, o TRF4 transferiu do Paraná para São Paulo uma ação penal em que Paulo Preto é acusado de lavar dinheiro para a Odebrecht e a UTC. Em fevereiro, a Lava Jato prendeu o ex-diretor da Dersa por considerar que ele gerava valores para as construtoras pagarem propina a funcionários e políticos ligados à Petrobras. A 8ª turma do TRF4 entendeu, no entanto, que não havia provas de relação direta entre as supostas condutas de lavagem de dinheiro com o pagamento de agentes da estatal. Por isso, a ação será julgada pela Justiça Federal de São Paulo. Zé Maria Trindade, a gente viu lá atrás os recados do Paulo Preto, como quem poderia delatar a alta cúpula tucana. A gente viu essas acusações de que ele era operador de propina do PSDB. A gente viu também relatórios da Polícia Federal mostrando a quantidade imensa, mais de 40 contatos do Gilmar Mendes com o Aécio Neves. Ele sempre foi muito ligado à alta cúpula tucana. E a gente discutiu até ontem aqui no programa essa questão de blindagem de advogados. É claro que os advogados têm que ter a liberdade para trabalhar com os seus clientes, mesmo que sejam criminosos. Agora, havendo indícios de que eles estão realmente envolvidos em qualquer ato ilícito, eles, como quaisquer outros cidadãos brasileiros, devem ser investigados. Então não dá para ter uma blindagem total e é preciso avaliar caso a caso. Zé Maria. Essas prerrogativas de advogados, e isso fica cada dia mais claro, estão sendo mesmo usadas de forma indevida e isso tem que passar por uma nova regulamentação. Os advogados têm um acesso muito fácil ali aos parlamentares e conseguiram aprovar medidas que colocam essa profissão acima de absolutamente todas. O Estatuto da Ordem virou lei, né? Então, é uma situação muito diferente. Olha, Felipe, a Constituição de 88, ela foi elaborada no pós-ditadura militar e isso acabou provocando ali escorregadas muito fortes dos constituintes, deputados e senadores, né, que eram constituintes também, e definindo ali alguns pontos, inclusive o habeas datas e o habeas corpus preventivo. O habeas datas é no sentido de que qualquer pessoa pode acionar qualquer empresa ou investigador e quero saber o que você tem contra mim aí. E outra é o habeas corpus preventivo, quer dizer, alguém que se vê numa condição de sofrer uma injustiça ou uma prisão ilegal, aciona, em vez do habeas corpus, que é quando a pessoa está presa, né, o habeas corpus preventivo. Então, veja bem, isto é para questões assim, urgentes, que possam ferir a legislação ou que tem um grupo mais forte, né, do que o próprio Estado. Então, é preciso entender esses instrumentos como uma emergência da emergência. E estão sendo banalizados pelo Supremo Tribunal Federal. A blindagem, ela é muito séria. Isso porque o indivíduo blindado, ele suspende investigações e processos muito sérios e que o próprio Supremo não tem conhecimento do que se trata aquela investigação. É muito sério e estão banalizando. E, por coincidência ou não, essas banalizações caem nas mãos de Gilmar Mendes. Agora, para eu entender bem, esses advogados são acusados de cometer algumas ilegalidades. E, como é que por que não pode ser investigados? Só porque são advogados? Advogados, prerrogativas. Mas aí...
Ou será que é porque são advogados do operador de propinas do PSDB? Pois é, agora é o seguinte, são envolvidos. Se eles estão envolvidos nessas maracutais, o que interessa o fato de ser advogado ou não? Agora tem essa também, não podem ser julgados, embora estejam envolvidos, ou sejam importantes os papéis desempenhados na maracutaia, mas não podem porque são doutores. Eu lamento muito ter cursado só até o 3º ano a faculdade de Direito, porque eu estou gostando dessa ideia de ser advogado, que daqui a pouco é sinônimo de impunidade. Lembrando que o Roberto Teixeira, advogado do Lula, virou réu numa das ações em que o Lula estava envolvido, porque houve, de fato, indícios de cometimento de crime. Eu lembro até do Sérgio Moro, que vai dar entrevista pra gente daqui a pouco, quando era juiz da Lava Jato, falando a respeito desse caso, justamente para rebater, na ocasião, esse tipo de alegação de que não se pode mexer com advogado, com o escritório de advocacia. Olha, se cometem crimes, é claro que se pode investigá-los, né? Senão são pessoas... Basta você se tornar advogado para você cometer crimes sem qualquer possibilidade de que haja uma punição. Então, assim, seria muito fácil. E é por isso que há essas nuances que precisam ser debatidas, e se houver necessidade de uma nova regulamentação, de uma nova lei, que os parlamentares estejam atentos a isso. Infelizmente, boa parte dos parlamentares não quer facilitar a prisão de bandidos, que é aquilo pelo qual zela aqui esse programa diariamente.